Amém? Vamos orar? Pai, nós colocamos diante do Senhor esse tempo de aprendizado, Senhor, esse tempo, Pai amado, de comunhão, esse tempo, Pai amado, que o Senhor possa estar derramando sobre nós, meu Deus, conhecimento, derramando sobre nós sabedoria. Pai, nós possamos estar ligados ao céu, ligados ao Senhor, ligados, Pai amado, ao Teu Espírito. Nós possamos estar recebendo do Senhor, Pai, sabedoria, recebendo conhecimento, Pai, em nome de Jesus. Que venha, Pai amado, o Teu Espírito sobre nós, Senhor. Espírito de conhecimento, Pai. Nós oramos, Senhor. No nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que Deus nos conduza, né? Vamos lá. O Evangelho, assim, do capítulo 20, do versículo 29 ao 34, né? Nós vimos ali, acabamos vendo que João foi basicamente lá o batismo de Jesus, né? Onde Jesus foi batizado, né? E nós terminamos com João Batista dando testemunho, né? Que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele é o próprio Filho de Deus, sobre quem ele viu, né, o Espírito Santo descer, pousar em seu batismo, né? E a gente acabou, né, nós vimos isso, né, ali no versículo 34, paramos nisso no testemunho de João Batista. Agora, iniciando o capítulo 35 e diante, até o 51, eu creio que hoje, né, hoje a gente termina o primeiro capítulo de João. No capítulo, a gente, assim, do 35 ao 51, quando Jesus começa, ele chama os seus primeiros discípulos, né? Ou seja, as primeiras testemunhas de Jesus, os primeiros apóstolos. Lembrando que aqui, gente, há um tempo, né, onde João não cita, né? Porque João fala nós vimos ali que João falou do batismo, né? Que João batizou Jesus, João Batista batizou Jesus, né? O apóstolo João cita, né? João Batista batizando Jesus. Só que existe aí um gap de tempo aí que ele não fala, que é justamente depois do batismo, Jesus foi para o deserto. Isso aí João não cita no evangelho dele, tá? Mas depois do batismo, né? Os outros evangelistas nos falam que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, o que o evangelho de João não fala. Mas agora João, ele retoma, né, depois do deserto, no caso, com Jesus voltando, né, circulando pela Galileia. Naquele primeiro mapinha que eu passei para vocês, né, Galileia fica lá na costa norte, né, no mar da Galileia, então fica ali em cima, né, e ali onde Jesus foi batizado e começou a circular, ali onde ele chamou os seus primeiros discípulos, né, os primeiros apóstolos. É uma região pesqueira, então os primeiros discípulos de Jesus eram pescadores, tá? Depois a gente até vai ver um pouquinho disso um pouquinho na frente. Então ali Jesus chama seus primeiros discípulos, né? Ou seja, as suas primeiras testemunhas, os seus primeiros apóstolos. Lá em Efésios, capítulo 2, versículo 20, está escrito assim, ó: vocês são como um edifício, estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Jesus. Então aqui começa a edificação da igreja de Cristo, né? Aqui ele começa, nós entramos agora a construção, né, da Santa Igreja de Cristo, com o chamamento dos apóstolos. Então, ele começa a chamar seus primeiros discípulos. E esses primeiros discípulos, né, segundo Efésios, são a base, né, para a construção da igreja. Né? É o alicerce para a construção do que hoje a gente está vivendo igreja. Então nós estamos hoje falando de igreja, vivendo igreja, comungando como igreja, né, no corpo de Cristo, por causa dessa base, desse alicerce, formado pelo Jesus, que é a pedra angular. Então ele é a pedra central, né? É a pedra principal dessa construção, e a base, né, dessa construção são os apóstolos e os seus ensinamentos. Amém? Então, esses grandes homens de Deus, né, esses grandes
sabe? Eu até preguei na igreja domingo, né? Esses grandes mártires, né? Esses homens que morreram, todos eles morreram pelo evangelho, foram mortos, no caso, um que não foi morto foi o apóstolo João, é isso que a gente está estudando. Os outros 11 foram executados, né? Por causa do evangelho de Cristo. Então nós vamos agora começar a ter um relacionamento, a conhecer um pouco desses homens também. Amém? E como esses homens caminharam com Cristo, como eles aprenderam com Cristo e como eles cresceram com Cristo. Cristo aí, nesses primeiros versículos, né, revela a si mesmo como Messias e como Filho de Deus. Isso a gente já viu muito. Jesus chama seus primeiros discípulos, dentre aqueles que seguiam a João Batista. A gente vai em seguidinha ver, os 2 primeiros discípulos de Jesus eram discípulos de João Batista, sabe? E João Batista não estava no deserto, batizando no deserto, as pessoas iam para ver João Batista, iam para ser batizada por João Batista. João Batista era a pedra, a voz que clamava no deserto. João Batista tinha seus discípulos, né? João Batista tinha lá uma turma que caminhava com ele. E esses 2 primeiros discípulos de Jesus eram discípulos de João Batista. Somente, aí vamos para o versículo 35. Diz assim, amém? Todos estão aí? Pega aí para a Bíblia aí no versículo 35, papel, caneta, vão anotando assim as referências que eu vou dando, para depois, né, do decorrer da semana, você dar mais uma estudadinha, ir atrás de informação. Diz assim, no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. Um desses discípulos, aqui esse João era João Batista, tá? Então no dia seguinte, estava João Batista, né? O João Batista, a voz que clama no deserto, outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. Um deles era André. O André a gente vai ver, diz que é André lá no versículo 40, um pouquinho mais na frente. Mas um desses 2 discípulos era André. E o outro, assim, gente, a maioria das referências que eu estudei fala que é o próprio João que escreveu o evangelho. A grande maioria. Porém, existe uma linha de estudiosos que diz que é Tomé, baseado lá no capítulo 21, versículo 2. Se você quiser anotar, depois pesquisar, então. Mas a grande maioria, tá, dos estudiosos afirmam que é João, o evangelista, o João, tá, que escreveu o evangelho. Porque o João, ele nunca escrevia o nome dele, ele nunca ele escreveu, ele sempre deixava o nome dele oculto, né? Teve até a situação que eu já falei isso, né? Ele se referiu a ele mesmo como aquele que Jesus mais amava, entende? Então ele nunca colocou o nome dele. Base nessa maneira de João escrever, deduz-se que, né, o segundo apóstolo era o próprio João, amém? Mas, para critério de informação de vocês, existe uma linha que fala que é Tomé, baseado no capítulo 21, versículo 2, depois de João. Depois, se você quiser ver, dá consulta. Para critério de informação, né? Entendemos aqui que João era... Então, nós entendemos aqui que João, o apóstolo João, né, era um discípulo de João Batista. Amém? Então, nós começamos a entender que João, o apóstolo João, era um discípulo de João Batista, né? Versículo 36, assim, e vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Então, João Batista, né, viu Jesus passar e disse de novo, né, eis o Cordeiro de Deus, porque já tinha batizado. Então, aqui já é a segunda passagem de João Batista, né, pelaquela região, pela Galileia. E aí João disse de novo, ó, eis o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus a gente estudou muito, né, na aula passada, né, quando a gente estudou o versículo 29. Então tem um estudo lá sobre o Cordeiro de Deus. Era o Cordeiro do sacrifício. Então esses 3 cordeiros que a gente estudou, né? Um era o Cordeiro significando o sacrifício pascal. O segundo poderia ser o Cordeiro que eles levavam para a expiação dos pecados. Lembra que era que através desse sacrifício desse Cordeiro os pecados eram expiados, né, da humanidade, do povo que levava lá. E o terceiro era o bode expiatório, que é aquele que levava, né, o bode que levava os pecados do povo pelo deserto afora.
Então, existem várias conotações, linha de estudo do cordeiro. Mas, quando esse é o cordeiro de Deus, entende-se assim, ó, que é o animal, né, era o sacrifício oferecido por Deus para o perdão dos pecados da humanidade. Tá? Então, subentende-se, esse é o cordeiro de Deus. Eles entenderam do cordeiro de Deus. Ah, esse é aquele que vai ser entregue por nós para o perdão dos nossos pecados. Amém? Então, versículo 36. E vendo Jesus passar, diz, eis o cordeiro de Deus. 37. Os dois discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram a Jesus. Tá? Então, aqui é muito, né? Os dois discípulos estavam com João Batista, quando ouviram dizer isso, largaram, né? E começaram a seguir Jesus. Eles seguiram Jesus fisicamente, né? Largaram assim, olha, a partir de agora. Porque nós falamos isso, né? O ministério de João Batista, ele ia até ali, né? O João Batista disse, olha, esse é que vem após mim, porém era antes de mim, né? Ele falou isso. Então, o ministério de João Batista, o chamado de João Batista, né? O chamamento dele, o propósito dele era, sabe, evidenciar, era trazer Jesus. Era, sabe, era projetar Jesus. Esse era o chamado de João Batista, projetar Jesus. Então, eles entenderam assim, ó, aqui acabou, né, o ministério, o propósito de João Batista, a voz que clama no deserto, sabe? O propósito dele era esse, e aí, a partir de agora, o Messias já estava, né, em ação, já tinha sido revelado, e ia começar o ministério de Jesus. E aí os caras seguiram fisicamente ele, primeiro André e João, né? Através do testemunho de João Batista, esses homens iniciaram uma jornada de se tornarem discípulos de Jesus. Amém? A ideia de seguir Jesus vai se aprofundando à medida que vão caminhando com o Mestre. Então, aqui leva uma interpretação assim, que à medida que eles começaram a dar os primeiros passos com Jesus, né? A partir do momento que eles colocaram no coração deles, eles disseram, agora a gente vai seguir Jesus. Eles iniciaram, sabe? Eles iniciaram um tempo eles iniciaram um tempo, sabe, de aprofundamento. Eles iniciaram um processo, né? A partir do momento que eles decidiram, agora nós vamos seguir Jesus, nós somos seguidores de Jesus, né? Agora nós vamos seguir Ele. Imediatamente a vida deles, né, foi transformada, né? Necessariamente teria que ser transformada, necessariamente eles iriam passar por todo um processo, né, nessa caminhada com Jesus. Amém? Então, significou na vida deles aí uma mudança total de vida, uma mudança radical de vida. Significou na vida deles aí, sabe, um mergulhar no Senhor, né? Um mergulhar profundamente nas coisas de Deus, em querer conhecer Ele, em querer saber tudo dele, sabe? E entendê-lo e viver com Ele. Amém? Isso possa, né, à medida que a gente vai falando, né, embora que seja assim, um estudo e tal, mas que algumas palavras também a gente vai levando para o nosso dia a dia, né? Esse é o objetivo, né? Que a gente aprenda assim, eu quero seguir Jesus, sabe? Senhor, nós somos seguidores de Jesus, nós somos discípulos de Jesus. Talmidins, né? Discípulos. Então, que nós possamos também, né, assim como eles, seguir o Mestre, aprender com o Mestre, viver com o Mestre, se aprofundar nas coisas do Mestre. Amém? Versículo 38 diz assim, e Jesus, voltando-se e vendo, o seguiam. E vendo que o seguiam, disse-lhes, que buscais? Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Ou seja, onde moras? Então, Rabi, quando disseram Rabi, significa mestre, que do hebraico é Raban, né? Chefe ou maioral. Então ali eles já reconheceram, baseado no testemunho de João Batista, eles já deram, sabe, eles já deram um título, já entenderam que Jesus era o Rabi, Jesus era o mestre, sabe, baseado no testemunho dele, eles já entenderam que Jesus era o chefe ou era o maioral. Amém? Então, quando eles disseram assim, o Rabi também indica a vontade de aprender com ele. Então, se eles disseram Rabi, ou seja, mestre, eles já expressaram, né, a vontade deles de aprender esses ensinamentos do mestre. Amém?
a vontade deles de serem ensinados, porque naquela época, né, existia os mestres, né, e existia aqueles que aprendiam com os mestres. Paulo, por exemplo, numa certa ocasião disse, olha, eu sou Paulo, judeu dos judeus, aprendi aos pés de Gamaliel. Então, ou seja, o mestre de Paulo era Gamaliel. E existia isso, quem é o teu mestre, quem é o teu, né, o teu mentor, quem é que você assiste, quem é que você ouve. E aqui esses meninos, né, que eram jovens, né, reconheceram que Jesus era o mestre deles e que eles queriam aprender com Jesus. E Rabi já indica o reconhecimento. Agora, quando eles disseram assim, onde assistes, né? Ou seja, onde assistes? Só para a gente entender, onde assistes, eles estavam perguntando assim, ó, onde moras? Onde é que a gente pode ir para aprender contigo? Né? Porque tinha os mestres, os rabis e os rabinos, né? E eles sentavam embaixo de árvores, sentavam, sabe, às vezes na sinagoga, para ensinar os seus talmidins, os seus discípulos. E a pergunta deles, onde é que nós podemos ir para que tu nos ensine, para aprender do Senhor? Onde nós poderemos aprender? Tá? Que significa assim, onde tu permaneces, onde tu tá, onde a gente pode estar contigo para aprender. Amém? Agora, interessante, né, que eu estava vendo aqui, quando Jesus, né, a palavra, olha só que lindo, e Jesus voltando-se, às vezes a gente passa batido nas palavras e não, né, Jesus voltando-se, ou seja, eles começaram a seguir Jesus, né, a ponto que Jesus voltou, né, ou seja, ele olhou, né, ele sentiu alguém atrás dele, ele olhou, sabe, e perguntou, né, que buscais? Né, isso é legal, né, voltando-se, ou seja, eles estavam seguindo Jesus já, né, quando Jesus passou, João Batista, aquele é o cordeiro, eles começaram a caminhar atrás de Jesus. Aí Jesus voltando-se disse, que buscais? Legal, né? São detalhes da palavrinha, assim, né, da frase, que se a gente não para meditar nela, a gente passa batido, né? Mas, sabe, e que nós possamos, né, ser esses também, a caminhar atrás de Jesus, certo? Que Jesus possa olhar para nós, o que tu quer, seu chatinho? Senhor, nós queremos aprender contigo. O que tu quer, sua chatinha? Pai, nós queremos saber o que nós temos que fazer, sabe? Nós queremos mais do Senhor, queremos ouvir mais do Senhor, queremos estar mais com o Senhor, entende? Nós possamos também caminhar assim, né? Claro, metaforicamente falando, né? Mas, sabe, voltando-se, que vocês, que buscais? E esse que buscais também dá para jogar para nós, né? Que buscais, né? Ou seja, é uma pergunta para nós, né? O que a gente quer com Jesus, né? O que a gente busca, né? O que nós queremos quando nós estamos falando de Cristo? O que nós buscamos, né? O que você busca quando você para ouvir assim, um estudo? O que eu busco quando eu paro para estudar, para ensinar? Quando eu paro para ler? Quando eu paro, o que eu busco? Né? O que buscais? A pergunta para nós é, o que buscais? Né? Aí, Regis, o que buscais? Piva? O que buscais? Raquel? Juninho? O que buscais? Nazareno? O que buscais? Cris? Né? O que buscais? Regi? Né? O que buscais? É a palavra que, né, a pergunta que ele faz para nós, o que buscais, né? Amém? O que buscamos, né, quando buscamos a Cristo? Glória a Deus. O que buscais? Aí, Rabi, onde moras? Eu já falei. Ah, tá. Aqui eu fiz algo assim, olha só. Para nossos dias também, né? Rabi, onde moras? Eles perguntaram, Rabi, onde moras? Né? Para nós perguntar assim, Rabi, onde moras? Por exemplo, perguntar assim, o que buscais? Aí nós, Jesus, onde moras? Né? Onde está? Entende? Olha só, eu estava viajando nisso. Agora vocês olham lá em Mateus, não precisa abrir nada, eu só vou ler aqui. Olha em Mateus, capítulo 25, versículo 34. Diz assim, ó, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham vocês que são abençoados pelo meu Pai. Venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram de comida. Eu estava com sede e me deram água. Era estrangeiro e me receberam na sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntaram, Senhor,
quando foi que o vimos? Olha só, Senhor, onde moras? Onde tu está? Aí, olha, onde foi que te vimos? Né? Isso perguntado. A pergunta para nós é, onde foi que a gente vê ele? Olha que, quando foi que te vimos? Com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos na nossa casa, ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitar? Aí ele respondeu, eu afirmo a vocês, que isto é verdade quando vocês fizeram isso aos mais humildes dos meus irmãos, foi a mim que fizeram. Meditação para nós, né? Senhor, onde tu está? Né? Não é? Serve de meditação? Onde o Senhor está? A gente às vezes, né? O Senhor está no obrar, no servir, no amar, né? Amém? Pela palavra. Senhor, onde moras? Para nós, Rabi, ó Senhor Jesus, onde moras? É tão fácil, né? Amém? Versículo 39. Respondeu-lhes, vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Essa hora 10ª, tá? Existe aí uma outra interpretação, são duas interpretações diferentes. Uns falam que a hora 10ª é 10 horas da manhã, né? Isso pelo cálculo romano, tá? Que no Evangelho de João parece que ele usa muito o cálculo romano, né? Do horário romano. Então, muitos dizem que é 10 da manhã, mas muitos também dizem que é 4 horas da tarde, baseado no calendário judaico, tá? No relógio, na hora judaica. Então, é 10 ou 4 da manhã, então existe aí uma contradição, né, entre que horário que é, tá? Essa hora 10ª. Esse vinde e vede, né? Respondeu, vinde e vede. Aí, trazendo para os nossos dias, né? Queridos, para nós conhecer o Senhor, para nós, porque assim, aquele que vai ver, aquele que vê sente, e aquele que sente ama, né? Aquele que vai ver, aquele que vê sente, aquele que sente ama. Então, o amor, né? O amor, sabe? A gente é necessário muitas vezes nós ir e ver. É necessário muitas vezes a gente, sabe? Respondeu, vinde e ver. É necessário a gente ir e sentir, ir e gerar esse amor, né? Ir, sabe? E se dispor a ir, se dispor a participar, se dispor a estar, né? Se dispor, sabe? A se deslocar. Esse vinde e vede, né? É necessário ir para ver, ver para sentir, sentir para amar. Amém? É isso. Versículo 40. Era André, tá vendo aí, ó? André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Então, tá aqui tá o que eu falei lá no início, né, no versículo 35. Então, esse era André, um dos dois discípulos. André, olha, tá, o André era irmão de Simão Pedro. André, irmão de Pedro. Um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. André conhece o Senhor, em seguida chama o seu irmão para conhecer, né? André conhece os dias, está ali ele, e vai atrás, né, imediatamente, né? Aí tem um estudo, né, que fala dos laços familiares naquela época serem muito fortes, né? Então a primeira atitude de André, depois de conhecer o Senhor, foi fazer o quê? Foi atrás do irmão dele, foi chamar o irmão dele. Olha, nós conhecemos o Senhor. Nós, aqui no versículo 41, diz assim, ó, ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Então, quando ele diz assim, ó, achamos o Messias, aí ele não está dizendo assim, eu achei o Messias, ele está tendo no coração, sabe, olha, Pedro, primeiro ele foi atrás do irmão, né, para contar novidade para o irmão, aí fala de família, né, aquela necessidade que a gente tem de testemunhar Cristo em nossas famílias. A primeira ação do primeiro discípulo de Jesus foi o quê? Atrás da família. A primeira ação do primeiro discípulo de Jesus foi testemunhar Cristo para a família. Foi testemunhar Cristo para o irmão. Dizer assim, olha, eu achei o Messias. Nós achamos o Messias. Então,
E detalhe aqui também que ele fala assim, ó, ele achou primeiro o seu próprio irmão. Então ele saiu procurando Pedro, né? Ele saiu com aquela determinação. Ele falou, ele achou, ele estava procurando, né? Então ele achou Pedro. Ou seja, ele achou Pedro e depois nós achamos o Messias. Então existe uma procura, ele achou o Messias, né? E saiu na procura de testemunhar o Messias à sua família, né? Ele saiu testemunhar o Messias a Pedro, que era seu irmão. E ele fala com alegria, compartilha com entusiasmo, porque sabe que nunca terá, isso aqui é legal também, ele fala com alegria, compartilha com entusiasmo, porque ele sabe que nunca terá menos de Cristo se compartilhar com os outros, sabe? Então, compartilhar Cristo, a gente nunca fica com menos Cristo. Compartilhar o amor de Deus, a gente nunca fica com menos amor de Deus. Compartilhar, sabe, a palavra, a gente nunca fica com menos palavra. Ele vai sempre estar sendo suficiente em nós. Nós só vamos estar fazendo o quê? Vamos estar abençoando o outro, compartilhando aquilo que a gente recebeu. Amém? Por isso que ele compartilha com essa alegria, porque isso no coração dele não vai debitar nele e acreditar no outro. Não, crédito e crédito, sabe? É mais, é porção de Jesus nele, porção de Jesus no outro, e não diminui. Se nós falar de Cristo, a porção de Cristo em nós, não, muito pelo contrário, só aumenta. Porque quanto mais a gente libera, mais a gente recebe. Né? Quanto mais a gente fala do amor de Cristo, quanto mais a gente fala, nós achamos aquele que nós estávamos procurando. Nós estávamos, eu só vou testemunhar rapidinho, nós estávamos no projeto, né, domingo, lá, naquela ação que a gente fez com as crianças, né, uma turma de jovens aí e tal, e com as crianças carentes, e chegou um policial, eles estavam procurando lá um foragido, chegou um policial armado no projeto, chegou armado com uma arma em punho assim, sabe, entrando no meio das crianças, e quando ele viu o Nazareno, e o Nazareno tirou a máscara e viu que era Nazareno, ele rapidinho, ele guardou o revólver e começou a conversar com o Nazareno. O que o Nazareno disse? Não, eu estou aqui porque é da igreja. Aí ele disse, ó, eu quero ir na igreja. Entende? Ou seja, Nazareno testemunhou Jesus, né? Eu quero ir na igreja. Sabe? Então, e aí ele deu o celular, pegaram um celular do outro ali para que ele disse, não, eu quero ir onde tu vai. Tu entendeu? Então, assim, é a gente falar, é a gente demonstrar, é a gente realmente passar adiante, né? Aquilo que a gente recebeu, aquilo que a gente conheceu, aquilo que a gente tem. Né? Ontem a gente recebeu uma palavra, né? A nossa palavra de ontem foi Salmo 121, né? E eu falei isso, olha, às vezes a gente recebe uma palavra que nem é para nós, às vezes a gente está tão bem assim, ontem foi assim, olharei para o monte, de onde virá meu socorro, às vezes nós estamos bem, pastor, mas essa palavra não é para mim, mas muitas vezes Cristo libera essa palavra para nós, porque amanhã alguém vai estar do nosso lado precisando ouvir ela, e às vezes é egoísmo nosso, sabe, mas isso não é para mim, mas a gente não sabe o que Cristo tem preparado para nós amanhã. Amanhã pode ser uma palavra, sabe, que vai salvar a vida de alguém, entende? Por isso que a gente não deve, a palavra de Deus nunca volta vazia, né? A gente nunca deve menosprezar a palavra, sabe? Palavra é palavra. E Cristo também não faz, e a gente aprende com Deus que Deus também não faz nada por acaso. Ele tem sempre objetivo, sempre propósito. Amém? Então que nós possamos, né? Baseado nisso aqui, sabe, né, dessa frase que eu li, que a gente nunca tem menos de Deus se a gente dá. Então, dê de Deus, dê amor, dê esperança, dê palavras de fé, dê palavras de ânimo, dê palavras, entende? Tá difícil, tá para todo mundo, mas nós não podemos ser mais um apregoador da dificuldade, entende? Porque nós conhecemos a vida, nós conhecemos a luz, nós conhecemos o Cordeiro, nós estamos conhecendo o Messias, nós conhecemos o Machia, nós temos ele dentro de nós, né? Então, sabe, que esse Cristo fique cada vez mais vivo, né? Essa chama cada vez mais acesa. Todos os dias que a gente se encontra para falar dele, sabe, para ouvir a palavra dele, para estudar sobre ele, para adorar ele, cada dia, aqueles nossos encontrozinhos das 9 horas, aquilo ali é nada mais, nada menos que a chaminha, a gente continua botando, sabe, uma lenhazinha no fogo, né? A gente continua botando, sabe, porque se a gente não botar uma lenha no foguinho, ele vai apagando. Então o que a gente faz? A gente reúne, encontra e bota lá uns gravetos, bota umas lenhas no fogo para a gente continuar queimando.
Porque não adianta, gente. E o coração queimando, né, não posa mosca. Se a coisa está fria, posa mosca. Moscas são demônios. Então, quando a gente está com o coração quente, né, o coração queimando pelo Senhor, sabe, consciente da presença dele em nós, buscando santificação, a gente não fica, a gente se protege, né, contra né, demônios, contra essas coisas que vêm sempre nos desanimar e nos atrapalhar. Amém? Foi só um adendo aqui, né, isso eu achei muito lindo, né, isso que eu escrevi, que eu li, escrevi, que ele fala essa alegria dele de compartilhar Cristo, que nós possamos também, né, compartilhar esse compartilhamento de Cristo com os outros. O versículo 42 diz assim: e o levou a Jesus. Levou quem? Levou Pedro, né, que ele tinha encontrado, o irmão dele. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Aqui é interessante. Deixa eu ver primeiro aqui. João era pai de Pedro, né? Em Mateus 16:16, assim, ó, é Jonas de Betsaida. Então, João é Jonas de Betsaida, pai de Pedro e André. Então, tu és Simão, o filho de João. Tu és Simão, o filho de Jonas de Betsaida. Amém? E tu não serás chamado mais Cefas, que quer dizer, tu serás chamado Cefas, não mais Simão. Agora tu será chamado Cefas. Cefas é uma palavra aramaica que significa pedra. É uma palavra aramaica que pode significar pedra, significar rocha. Ou seja, de agora em diante, tu encontrou com Cristo, teu nome não vai ser mais Simão. Tu vai se chamar Cefas, que significa pedra ou rocha. Muito bem. E já Pedro, tá? Cefas, que quer dizer Pedro. Pedro, só para nós, em questão de informação, Pedro quer dizer, é um termo grego, tá? Então, Cefas é um termo aramaico e Pedro é um termo grego. Pedro e Cefas, os dois significam rocha ou pedra. Amém? Muito bem. O que Jesus fez aqui, só para nós entender, né? O que Jesus fez? Eu sei que muitos já sabem, mas quando Jesus encontrou Pedro, ele disse: Simão, a partir de agora teu nome não é mais Simão, teu nome vai se chamar Cefas. Ou seja, Jesus mudou o nome de Pedro. Por quê? Porque naquela época, sabe, existia muito assim a questão de o nome gera identidade, o nome gera o propósito. Então ele está dizendo assim: Pedro, a partir de agora eu vou gerar um novo propósito em ti. E esse propósito é necessário tu ser pedra, é necessário tu ser uma rocha. Então por isso que a partir de agora o teu nome será Cefas. Ou seja, eu estou colocando em ti uma nova identidade, eu estou gerando em ti um propósito, eu estou gerando em você algo que eu quero construir, entende? E isso aconteceu também, só para a gente... Isso aconteceu também, por exemplo, quando ele encontrou Abrão, né? Abrão, que significava pai exaltado, né? Lá em Gênesis, né? Ele encontrou Abrão, ele passou para o que? Abraão. Olha, a partir de agora tu não será chamado mais Abrão, mas será chamado Abraão, ou seja, pai de multidão. A mesma coisa ele fez com a esposa de Abraão, Sarai, ele passou para Sara. Jacó, né, que é aquele que suplanta, aquele que segura o calcanhar, o enganador, ele passou para Israel, né, o que prevalece com Deus. Ele mudou também o nome de José, que significa aquele que acrescenta, para Sefanate Paneia, que significava o mantenedor da vida, o Deus fala e ele vive, entende? Então existe muito essa parada de mudar o nome, lá no Antigo Testamento, porque muda o nome, muda o que? O propósito. Quando Daniel, os amigos dele, Daniel e os três amigos dele, né, Medraque, Sadraque e Abednego, foram para a Babilônia, que a primeira coisa que Nabucodonosor fez neles foi mudar o nome. Entende? Porque mudando o nome tinha-se a ideia de mudar a identidade, só que a coisa não funcionou, né? Amém? Então aqui Jesus fez a mesma coisa, ele foi lá no Antigo Testamento, que já era como normal no Antigo Testamento, e ele trouxe para cá. Agora tu não se chama mais Simão, tu vai se chamar Cefas.
Amém? Um detalhe muito importante aqui também é o seguinte, vocês prestem atenção, versículo 42 diz assim, e o levou a Jesus, olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão. Mas Jesus não conhecia Simão. Jesus nunca tinha visto Pedro. Jesus não sabia quem era. Entende? Isso, alguns estudiosos estudam isso. Jesus não sabia quem era, nunca tinha estado com ele. Mas quando ele se aproximou de Jesus, Jesus olhou para ele, tu és Simão. Ou seja, existia naquela época, sabe, isso mostra a divindade de Jesus, né? Jesus como o onisciente, sabe todas as coisas, então ele já sabia que aquele que estava vindo lá, o nome dele era Simão, né? Mostra a onisciência de Jesus, tá? E esse saber o nome sem antes ter visto a pessoa. Os gregos e romanos, questão também de conhecimento, os gregos e romanos atribuem esse acontecimento sobrenatural, eles atribuem como operadores de milagre a magos, tá? Então, gregos e romanos, eles achavam que essas pessoas eram magos, né? E já os judeus, eles atribuíam essa habilidade a mestres e profetas, tá? Então, existia duas pontos de vista, né? Para o grego e para o romano era um mago, e para os judeus era um mestre e profeta, quando acontecia isso. E aconteceu aqui com Jesus. Jesus olhou para Simão, né, disse, olha, tu é Simão. Não precisou nem ele, esse cara é Simão. Tu não vai mais chamar Simão, agora é Cefas. Amém? Fica para critério de informação nossa, tá? E Cefas, o Pedro, né, durante todo o evangelho, ele foi muito, ele estava muito associado à origem judaica da fé, tá? Então, Cefas, Pedro, foi muito, né, durante toda a vida de Pedro, ele foi muito ligado, tá, às origens judaicas da fé. Era um judeu, né? Judeuzinho. Amém? 43, versículo 43. No dia imediato, ou seja, no próximo dia, né? Resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me. Vocês viram que aqui existe uma diferença já, né? A gente viu os dois que foram atrás, o Pedro, que foi já convidado pelo terceiro, né, que foi o irmão dele, e aqui Jesus estabelece um outro padrão. Jesus foi atrás, viu um homem chamado Filipe e disse, segue-me. Filipe, como André e Pedro, também tinha um nome grego. Segue-me, esse segue-me de Jesus, tornando assim Filipe um seguidor e o apóstolo de Jesus. Segue-me. Ficando assim João, André, Pedro e Filipe. Ao responder ao convite de Jesus, suas prioridades nunca mais foram as mesmas. Agora tem um detalhe aqui, um detalhe. Era uma prática naquela época, tá? Era uma prática naquela época de o discípulo, o talmidinho, o discípulo escolher o mestre. Como aconteceu com os dois lá, o João e André. Era uma prática eles escolherem o mestre, entende? Isso era o normal, o habitual, eles escolherem o mestre. Ah, quem é o mestre? Eu vou estudar com o fulano de tal. Amém? Era uma prática. E Jesus aqui, ele contrasta isso. Jesus aqui, ele quebra essa prática. Jesus aqui, ele já, sabe, ele já dá né? Ele já quebra com essa prática. Quando ele chama alguém. Então, isso aqui também ele já dá já mostra para que veio, tá? Então, isso ele já foge do habitual, quando ele chama. Só Filipe, segue-me. A prática de Jesus contrasta radicalmente com a prática de outros rabinos da época, pois eles eram escolhidos por aqueles que queriam seguir seus ensinamentos. No entanto, Jesus escolhe aqueles que ele deseja que o sigam. Eram pescadores, nos passa a mensagem de pescar para o reino de Deus, né? Trazer pessoas, pescar para o reino do Senhor. Amém? Detalhe, a gente sempre ouviu isso, né? Ah, por que a gente está ouvindo aqui? Por que a gente estuda? Por que a gente está na igreja? Por que a gente quer conhecer Jesus? Por que a gente tem essa sede de Jesus? Por que a gente sabe? Por quê? Porque ele nos chamou, entende? Ele passou por nós em algum momento da nossa vida e disse, segue-me. Em algum momento, ele passou por nós, o Espírito Santo passou por nós e disse, segue-me. E aí a gente seguiu. Por isso, nós não estamos aqui porque a gente é bonzinho, não estamos aqui porque nós somos melhor que ninguém, não estamos aqui porque nós... Não. É porque a gente ouviu a voz e obedeceu, né? Segue. E a gente está aqui ouvindo, tentando aprender mais dele, porque
que a gente ouviu essa voz, segue, né? Algum momento da nossa vida, né, Raquel? Né, Regis e Piva, algum momento da nossa vida, Nasa, Juninho, que diz, nós ouvimos essa voz assim, segue. E a gente está aqui hoje. Amém? Glória a Deus, queridos. Vocês vão dando os... Ô, Gracinha, vocês vão dando os amenzinhos para mim saber quem é que está na sala. Aí eu vou... Tá? Amém. Não tá travando, né? Não, travando não tá. Não, travando não tá. Amém? Vamos lá. Glória a Deus. Segue-me. Então nós ouvimos, né, esse segue-me do Senhor. Tá? E por isso que a gente está, graças a Deus, aqui hoje estudando. 44. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Gente, interessante, aquele mapinha primeiro que eu passei, é legal porque Betsaida é lá em cima, tá? No norte, na costa norte do Mar da Galileia. Então, era a regiãozinha, Betsaida, Cafarnaum, então ficava tudo pertinho do mar, tá? Ficava tudo pertinho do Mar da Galileia, né? Então, é importante a gente, é muito legal a gente saber onde é que Jesus estava se deslocando. Jesus, Nazaré também estava por ali pertinho. Então, só que Nazaré ficava mais fora do mar. Nazaré não estava tão perto da costa, né, do mar, entende? Mas então Betsaida ficava na costa norte do Mar da Galileia. Ali havia sido o lar desses homens antes de se mudarem para Cafarnaum. Então, eles eram de Betsaida e depois vieram, segundo estudos, morar em Cafarnaum em função da atividade pesqueira da família. Legal, né? O nome aqui também sugere associação com a pesca, eu já falei. E Marcos, tá? O apóstolo Marcos, cita André e Pedro eram de Cafarnaum. Mas a maioria, tá, dos estudos dizem que eles eram de Betsaida e foram viver em Cafarnaum. E também tem uma linha de estudo assim, que diz que Betsaida e Cafarnaum era muito perto. Então de barco eles eram 9 quilômetros, sabe? Então eles ali transitavam facilmente, tá? Então eram cidadezinhas perto, porém pesqueiras, que é o detalhe, né, crucial. José e Maria, aí o capítulo 45, tem uma introdução, né? José e Maria fugiram de Belém para o Egito por motivo de segurança, só uma introdução do capítulo 45, do versículo 45. José e Maria fugiram de Belém para o Egito, vocês sabem, né, Jesus nasceu em Belém. Depois veio ali um plano para matar todas as crianças e veio um anjo, avisou José, ó, pega Maria e dá um vazar, porque eles vão... Aí o José pegou Maria e foi para o Egito, por motivo de segurança. Mais tarde ficaram em Nazaré, voltaram para Nazaré, cidade chamada Galileia, onde Cristo foi criado na infância, tá? Então Jesus foi criado em Nazaré, segundo Mateus capítulo 2, versículo 13. Líderes religiosos dessa época eram muito céticos a respeito das pessoas que viviam nessas regiões e não se misturavam com ele. Então, olha só, gente. Aqui também Jesus, né? Interessante, né? Jesus, porque, ó, conhecendo Jesus aos olhos do apóstolo João, né? O que a gente aprende aqui, né? A simplicidade de Jesus, né? Jesus, ele não foi para a cidade mais populosa, mais povoada, mais rica. Ele foi na cidadezinha que era considerada uma das mais menosprezadas da época, entende? Vocês olham, olhem o coração de Jesus, olhem o coração de Deus, olhem o propósito de Deus, o que Deus quer nos transmitir, né? O que Deus quer nos ensinar, né, com o Filho dele, o que Deus quer passar para nós, né, como ensinamento. Jesus não quis se pagar não, ele sabe. Versículo 45, diz assim, ó, Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Amém? Então me acompanha na tua Bíblia, né? Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Natanael provavelmente era chamado de Bartolomeu, tá? Então, porque nos outros evangelhos sempre o Bartolomeu formava uma dupla com Filipe. Então, Natanael, citado por João, provavelmente é o Bartolomeu dos outros evangelhos. Todos os judeus, isso a gente já falou, colocavam toda a esperança, né, na vinda, sabe, do Messias, né? O judeu
estava esperando o Messias, estava esperando, sabe, aquele que o Moisés tinha falado que iria vir lá em Deuteronômio 18:15, parece. Então eles estavam esperando isso, tá? Filipe reconheceu em Jesus o cumprimento dessas promessas. Então Filipe viu Jesus, quando Jesus segue-me, né, Filipe entendeu o cumprimento da promessa. E aí, depois isso foi confirmado, né, esse cumprimento da promessa. Ó, esse é aquele que Moisés escreveu na lei, foi confirmado lá em Lucas, capítulo 24, versículo 24, eu vou ler. E alguns que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não ouviram. Jesus, no caso. E ele lhes disse, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Então, a confirmação, né, do que Filipe falou lá, sabe, para Natanael, olha, achamos o Messias, aquele que Moisés escreveu na lei, se confirmou lá em Lucas capítulo 24. Realmente ele era o Messias, realmente ele era aquele que Moisés tinha escrito, e realmente era aquele que os profetas tinham escrito. Isaías, todos os profetas messiânicos. Amém? Então isso confirmou o que Filipe falou aqui, Lucas confirmou lá em Lucas 24, capítulo 24, versículo 24 em diante. Jesus passou a sua infância em Nazaré, tá? Isso a gente já viu, né? Lá em Mateus, capítulo 4, versículo 3, assim, ó. Porém, ele não ficou em Nazaré, ele passou a infância em Nazaré, né? Mas ele não ficou em Nazaré, mas foi morar na cidade de Cafarnaum. Então, Jesus passou a infância em Nazaré. Depois de Nazaré, ele foi morar em Cafarnaum, né? Na beira do lago da Galileia, nas regiões de Zebulon e Naftali, tá? Então, ele se criou em Nazaré, depois de grande, ele foi morar em Cafarnaum. Quando ele disse aqui, Filipe falou assim, ó, achamos o Nazareno, filho de José, tá? Filho de José, ele não quer, o Filipe, isso é interessante a gente saber. Quando ele falou isso, Filipe não está negando, tá? Não está negando o nascimento virginal de Jesus. Ele não está fazendo isso. Tem alguns estudos, porque Jesus não nasceu da virgem, e usando esse versículo como... Não, ele não está negando o nascimento virginal de Jesus. Tá? Ele não está fazendo. Simplesmente ele está aqui ressaltando, né, a paternidade terrena de Jesus, filho de José. Ele está ressaltando a paternidade terrena. Está ressaltando que Jesus é um descendente de Davi, pela paternidade terrena que ele tem de Moisés, de José. Ele não está negando, tá, o nascimento virginal. Ele não está negando que Jesus nasceu da virgem. Não. Ele está ressaltando a paternidade de José terrena. Porque tem uma linha teológica de estudo que diz que talvez Filipe ainda nem sabia desse fato do nascimento virginal, né? Quando aconteceu isso, tá? Talvez pode ser até que Filipe nem sabia, porque como fazia pouco tempo de relacionamento Filipe, Jesus e tal, então pode ser que Filipe ainda nem tinha chegado nesse ponto ainda do nascimento virginal, tá? Por isso que ele não citou, existem algumas considerações nesse sentido. Amém? Versículo 46. Vamos lá. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem ver. Né? A mesma coisa lá que Jesus disse, né? Vem ver. Né? Não foi isso que Jesus disse lá? Aí Filipe disse, vem ver. Né? Ou seja, cara, vem ver. Ou seja, pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Aí olha só, porque Nazaré é uma cidade pequena, insignificante na época. Sabe, Nazaré é uma cidadezinha, tinha de 1.600 a 2.000 habitantes. Porém, tinha estudos que falam, tá, que ela não chegava a 500 habitantes. Mas a maioria diz de 1.600 a 2.000. Porém, tem alguns que dizem que nem a 500 chegava. Então, Nazaré era uma cidadezinha, uma vilinha, insignificante. Cara, ele estava esperando o Messias, o Filho de Deus. Como é que o Filho de Deus, o Messias, vai vir de... Entendeu? Vai sair alguma coisa boa da Vila Zulema? Como é que faz? Né? Para Deus Deus escolhe, sabe, os improváveis, né? Os improváveis. Deus escolhe aqueles improváveis para construir algo.
Eu e você. Eu e você. Aqueles assim, eu e você, para construir algo. Essa palavra, sabe, pode, né, muitos de nós, talvez que estão ouvindo eu aí, né, às vezes as pessoas, né, não deram nada, não, mas é Deus pega os improváveis para construir algo, né, que possa ser, que esses improváveis aí possa ser nós, né, amém? Pode ser alguma coisa de Boa Nazaré, essa cidade insignificante, pequena, sem relevância nenhuma econômica, política, cultural, nada. Natanael era de Caná da Galileia, segundo o capítulo 21, versículo 2 de João. Não mencionada, essa cidade de Nazaré não foi nem nunca mencionada no Antigo Testamento e nem na literatura judaica. Dificilmente o lugar onde se esperava vir o Messias. Um lugar desprezado. Alguém vindo de lá também era desprezado. Jesus passou a sua infância em Nazaré. Jesus aqui mostra, né, a sua simplicidade e humildade. Isso para cumprir as escrituras que dizem, ele foi desprezado. Amém? Existe um pai da igreja cristã, né, um pai do cristianismo, o nome dele é João Crisóstomo. Ele diz assim, João Crisóstomo, tem uma frase dele que ele fala assim, seu modo de vida era comum, as suas vestes não eram melhores que as demais, pois ele não estava cingido com cinto de couro, nem vestido com pelos, nem ainda comia gafanhotos e mel silvestre. Mas ele comia o mesmo que os outros, e esteve presente na festa dos homens maus e publicanos, para que pudesse trazê-los para perto dele. Amém? Então, nós vamos agora para o versículo 47. Nós vamos entrar uma introdução do versículo 47 ao 51. É assim, Natanael, quando Natanael disse, pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Natanael, ele foi convencido pela visão sobrenatural que Jesus teve dele. Isso convence aquele verdadeiro israelita. Aí Lutero, tem uma citação de Lutero que diz assim, Cristo escolhe os seus apóstolos, os mais pobres, os humildes que pôde encontrar. Vem ver, é um convite que se faz a todos para largarmos as nossas convicções, nossos achismos e crer na sua soberania e no seu poder. São convicções preconcebidas pelo poder triunfante do Evangelho. Amém? Então que nós possamos ir e ver, que hoje nós possamos dar esse salto de fé. Senhor, eu vou ir e vou ver. Eu vou ver a tua ação, eu vou ver o teu milagre, eu vou ver a tua face, eu vou ver o Senhor agir, eu vou ver, sabe, a tua presença, eu vou sentir, eu vou ir e ver. Amém? Venha, vem ver, né? Esse Jesus. Ah, mas quem é esse Jesus? Vem ver. Foi o que o Nazareno fez lá com o policial. Ah, mas vem ver, né? Vem ver esse Jesus. Nós vamos te apresentar. Convicções pré-concebidas sobre o poder triunfante do Evangelho. Vamos lá. Versículo 47. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita e quem não adora. Então olha só, aqui aconteceu uma outra situação, né? Jesus viu Natanael se aproximar e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita em quem não adora. Primeira demonstração, né, do conhecimento divino de Jesus, né? Então Jesus olhou, eis o verdadeiro, é uma das primeiras demonstrações, né, do conhecimento de Jesus, divino de Jesus. Aí dando crédito assim às palavras de Filipe, quando ele fala não adoro, significa ele fala a verdade, né? Significa aquele que fala sem engano. E aqui quando Jesus, aqui é interessante, quando Jesus fala, eis o verdadeiro israelita, em quem não adoro, ele pode estar ligando aqui, sabe, Jesus, existe uma linha que diz assim, que ele está conectando essa citação dele com Gênesis 28, onde Jacó viu o céu aberto. Ou seja, ele está conectando assim como Jacó, em Gênesis 28, acho que é do 12 em diante, ele deitou sobre a pedra e viu o céu aberto, né, e viu uma escada, anjos subindo e descendo. Jesus está dizendo assim, porque Jesus veio para o israelita,
Quando Jesus falou isso, quando Jacó deitou sobre a pedra, viu a escada, viu o céu aberto, anjo subindo e descendo, ele está dizendo assim para ele, assim, ó, eis o verdadeiro israelita em quem não há dolo. Ou seja, ele está assim, ele está dizendo, esse israelita, ele vai ter a mesma experiência daquele israelita lá, de Jacó, de Israel, né? Que ele vai ver o céu aberto. Ou seja, quem é o céu aberto, né? Quem é a escada que liga terra e céu. Lá ele viu uma escada de Israel, Jacó deitou e viu uma escada ligando céu e terra. Depois, quem é essa escada que liga céu e terra? O próprio Jesus. Então ele está dizendo assim, olha, está aqui o verdadeiro israelita, para aquele que eu vim, nele é a verdade, e ele vai presenciar, né? E ele vai, sabe, ter essa experiência de ver o céu aberto. Ou seja, ele vai me conhecer. Ele vai saber que eu sou o caminho que leva ao céu. Versículo 48. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conhece? Porque assim, olha, né, ele falou, Natanael, eis o verdadeiro israelita. Aí o Natanael se impôs, de onde tu me conhece? Aí respondeu Jesus, antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Amém? Então, Filipe disse assim, né, para Natanael, ô Natanael, vem ver. Só que antes de Natanael ir, Jesus já viu. Né? Antes de nós vir, Jesus já viu. Antes, olha, antes de ele te chamar, eu já te vi. Ou seja, sabe, antes de nós pensar em ir para Deus, ele já pensou em nos trazer. E vi quando tu estava embaixo da figueira. Ou seja, isso prova a onisciência de Jesus. Essa revelação que Jesus teve de Natanael, essa revelação que Jesus teve de onde ele estava, essa onipresença, onisciência de Jesus, demonstrada, né, ao israelita, isso convenceu Natanael. Aí Natanael, né, teve, então, aí no versículo 49, então exclamou Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Por quê? Porque ele teve essa visão sobrenatural de Natanael. Então, eu te vi, antes que ele te chamasse, eu te vi. Né? Ô Natanael, eis o verdadeiro israelita. Mas não tu me conhece, antes de ele te chamar, eu já. Ou seja, ele já sabe o que nós vamos fazer amanhã, ele já sabe. Amém? Ele sabe. Jesus teve uma revelação sobrenatural a respeito de Natanael. Isso serviu para Natanael reconhecer, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Detalhe, né? Quando ele falou, tu é o Filho de Deus, tu é o Rei de Israel. Aqui nos leva a pensar assim, o Jesus, o Messias, ele tem um relacionamento especial, sabe? Não somente com Deus, mas também com todo o povo de Israel e depois com a gente. Então, sabe? Ou seja, ele tem todo um relacionamento. Jesus, quando ele conversa com esses discípulos, ele atrai esses discípulos, ele começa a se manifestar a sua glória, se manifestar o seu poder a esses discípulos, né? Se mostrar para que veio. Isso demonstra o amor dele para com o povo, para comigo e para contigo. Natanael aqui, ele reconheceu o caráter messiânico de Jesus. Quando ele falou, tu é o Filho de Deus, tá? Ou tu é o Filho de Deus. Ou seja, quando ele diz mestre, ou seja, ele já reconheceu o rabinato, ele já conheceu o mestre, já conheceu aquele com quem eu vou aprender, ele já, sabe assim, ó, reconheceu, não, esse cara eu vou aprender com ele, ele é o meu mestre. Mestre, tu és o Filho de Deus. Ou seja, quando ele falou Filho de Deus, algumas passagens do Antigo Testamento sugerem esse título dado a uma realeza. Então isso implica o reconhecimento da divindade de Jesus. Quando ele falou Filho de Deus, tu és o Filho de Deus, ele está invocando lá algumas citações do Antigo Testamento dizendo assim, ele está reconhecendo a realeza de Jesus. Entende? Jesus como rei. Tu és o Rei de Israel. Esse Rei de Israel, tá? Quando ele diz tu és o Rei de Israel, é a mesma citação, é a mesma raiz da que serviu de inscrição da cruz, quando Herodes mandou pregar, né? Quando Pilatos mandou pregar lá na cruz de Jesus, em João 19:19, dizendo assim, ó,
Pilatos escreveu também o título e colocou em cima da cruz, que estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Então, tu és o Rei de Israel. Essa mesma raiz foi, quando ele falou isso aqui, foi exatamente o Rei de Israel, foi isso aqui exatamente que Pilatos escreveu em cima da cruz de Jesus, o Rei dos Judeus. Amém? Então, olha só, né? Filipe, lá no início, o Natanael, lá no início do ministério de Jesus, ele já é o Rei de Israel. E esse reinado, né, dele foi confirmado lá em cima, com um negocinho em cima lá da cruz dele, dizendo: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Amém? Massa, né? Isso foi cumprido, e o cumprimento disso, né? Nós estamos falando aqui que Natanael falou, que Pilatos escreveu e pregou, e a concretização está lá em Apocalipse, capítulo 17, versículo 14, o fechamento. Está escrito assim, ó: Senhor dos senhores e Rei dos reis. Lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 16, está escrito assim, ó: tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém? Então, Natanael falou, Pilatos escreveu, e Apocalipse Deus finalizou. Quando ele voltar, vai voltar no seu manto e na sua coxa, com o nome escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Massa, né? Visto como a palavra, né? Como a palavra ela fecha, né? Como o Senhor vem falando conosco, como ele não deixa ponta solta, né? Não existe ponta solta. O estudar é bom por isso, né? Tudo tem um... Né? Mas se a gente vai estudar, passa o Filho de Deus e vai indo. Mas por que ele falou Filho de Deus? Por que ele falou Rei de Israel? Sabe? Porque Natanael já disse, o Rei de Israel. Ou seja, já foi lançada a palavra concretizou. Pilatos escreveu, sabe? E nomeou e executou lá em Apocalipse. Bonito, né? Já é 9? Já está acabando. Já é 9, mas já está acabando, gente. Vamos, 9 quanto? 9, 10? Já está acabando. Mais um 10 aí já acaba. Já está acabando. Só uma Sofonias 3,15 diz assim, ó: o Senhor Deus anulou a sentença que havia contra você, se afastou todos os inimigos do seu povo. O Senhor, o Rei de Israel, está com vocês. E vocês não precisam mais ter medo da desgraça. Chegará o dia em que dirão a Jerusalém: não tenha medo, povo de Sião, não desanime, nem perca a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, está com vocês. Ele é poderoso e os salvará. Deus ficará contente com vocês, e por causa do seu amor lhes dará nova vida. Ele cantará e se alegrará, como se faz no dia de festa. Amém? Sofonias 3,15. Versículo 50 diz assim: ao que Jesus lhe respondeu: porque eu te vi debaixo da figueira, tu crê? Pois coisas maiores que estas verás. Agora o último versículo, 51. 51 diz assim: e acrescentou: em verdade eu vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Bom, em verdade é um verbo que significa confirmar, origem da palavra amém. Ou seja, amém, confirmar, em verdade. Aparece 25 vezes no Evangelho de João, salienta a importância de algo que foi dito. Nos evangelhos é usado somente por Jesus. No Evangelho de João é usado frequentemente de forma duplicada. Em verdade, vocês podem ver, tem várias vezes ele vai falar em verdade, ou seja, confirmando aquilo que ele está falando. Aqui eu fiz rapidinho, só para questão de informação, rapidinho, o amém. Porque em verdade significa amém, confirmação. Mas para nós, talvez, o amém. O amém vem da palavra hebraica, que significa fé e fidelidade. O amém é usada como verbo. Quando ela é usada como verbo, ela significa estabelecer, apoiar, certificar. Tá? Então, o amém vem da raiz hebraica, fé e fidelidade. Mas quando ela é usada como verbo, ela significa estabelecer, apoiar, certificar. O amém é uma das palavras do hebraico que acompanharam o evangelho em toda a língua que foi pregada.
A maioria conhece o amém para uma conclusão das orações. Então, quando a gente diz amém, quando eu falo amém, você repete aí amém? Né? Amém? Você repete amém? Na igreja? Amém? Ou seja, você está dizendo que assim seja. Eu concordo. Que essa oração seja atendida. Entende? Por isso que é importante amém. Ou seja, eu digo, Deus vai encher a tua vida. Amém. Deus vai tomar você. Amém. Ou seja, que essa oração seja atendida. Eu concordo. Legal, né? Amém? Amém? Amém. Que essa oração seja atendida. Eu concordo. Significa também, no Evangelho de João, ele é apresentado de uma forma diferenciada. Quando apresentado em duplicidade, o amém significa verdadeiramente, em verdade, certamente. Quando o amém, de verdade em verdade, o que significa? Verdadeiramente, em verdade, certamente. Ou seja, Jesus está afirmando uma coisa. Ou seja, em verdade eu te digo, que vereis o céu aberto e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Usava para reforçar a divindade de Jesus. O Jesus também, quando ele falou, vereis o céu aberto, aqui ele conectou de novo lá com Gênesis 28, capítulo 12, com o sonho que Jacó teve, né? O Jacó deitou na pedra e sonhou com uma escada, né? Que se dava da terra até o céu. E anjos subiam e desciam sobre ela. Então, quando Jesus disse, olha, tu vai ver anjos subindo e descendo, ele conectou a Gênesis 28. Jesus, do mesmo modo, Jesus é a realidade para a qual aponta a escada, né? Então, Jesus hoje é essa escada, né? Que nos leva diretamente ao céu. Ele é a nova Betel, onde Deus se revela. Né? Porque Betel, onde ele dormiu lá, o Jacó. Então, Jesus é a nova Betel, onde Deus se revela a nós. Da mesma forma que João descreveu o tabernáculo, aqui ele é comparado com a ponte que liga o céu com a terra, restaurando a comunhão que foi perdida lá no jardim, quando Adão e Eva foram banidos da presença. Legal, né? Tá vendo? Tu vai ver o céu aberto, ou seja, eu vou restaurar a conexão céu e terra. Em verdade, eu te digo, agora tu vai ver o céu aberto. Essa restauração, céu e terra, Deus e Filho vai ser restaurado. Eu sou essa restauração, ele está dizendo para Natanael. Jacó sonhou com essa religação. Jesus, de fato, estabeleceu essa religação. Jacó sonhou, Jesus executou. Filho do homem é uma autodesignação de Jesus que transmite não apenas a sua humanidade, mas também, especificamente, o seu papel messiânico. Amém? Glória a Deus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Segundo 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Assim, nós terminamos o nosso capítulo 1 de João. Glória a Deus. Foi bom? Mais um dia, mais uma aula. Espero terem gostado, espero ter contribuído um pouquinho para o conhecimento, né, de vocês. E qualquer coisa, nos chama aí no privado, né, para críticas, sugestões, tá? A gente está aberto assim para melhorar, tá, gente? Queremos fazer um trabalho bem bonitinho, bem feitinho, porque nós possamos conhecer mais o nosso Jesus. E a gente sempre fala, né? A gente ama o que conhece. Então nós precisamos ir ver. Nós estamos aqui vendo. Vem ver, nós estamos vendo. Né? E se a gente vê, a gente vai crer. Amém? Não podemos crer naquilo que a gente não vê. Amém? Meu Deus, nós te damos graça por essa noite, Pai, por esse dia, por mais esse tempo de aprendizado. Que essas palavras fiquem em nossos corações queimando, Pai amado. As palavras fiquem em nosso coração gerando vida, gerando amor, fidelidade ao Senhor. Que possamos caminhar sempre neste lugar, com o nosso coração sedento, em aprender mais do Senhor. Nós te damos graça, te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado por cada irmão, por cada filho teu, por cada casa que está lá conectado conosco, Pai. Obrigado pela vida de cada um, que seja abençoado e guardado pelo Senhor. No nome de Santo Jesus. Amém. Amém, queridos. Agora a gente vai para a live, né? Então a gente desconecta aqui e já em seguidinha, né, daqui uns 5 minutinhos, a gente entra lá na casa do Pai, com uma palavra para o teu coração, para você dormir assim, mais cheio da palavra ainda. Glória a Deus, Deus te abençoe poderosamente, queridos. Fique na paz.
Paulo ficava assim, Deus que eu perguntei.